Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Alan Faria Mensagens. É com muita alegria, é com muito carinho que aqui estamos e é sempre muito bom dividir esses momentos com vocês. Estamos de volta com as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Eu sou Alan Faria e hoje o nosso tema é os inimigos desencarnados. Mas antes de rodar a vinheta do nosso canal e adentrarmos ao nosso tema, já convido a vocês a deixar nesse vídeo aqui o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante para divulgarmos a doutrina espírita e fazermos com que o canal cresça e seja mais recomendado pelo YouTube. Então, até já! Então, o tema do nosso estudo é os inimigos desencarnados. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, os itens de 5 a 6. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos ressaltar está pautado nos princípios básicos da doutrina espírita. A reencarnação, que é a volta do espírito à matéria, em um novo corpo, especialmente formado para ele, e que nem nada tem de incomum com o anterior. A lei de causa e efeito, que para toda ação existe uma reação. E assim nós vamos construindo a ideia que a morte do corpo físico ela não representa o fim da vida. Então, que mensagem consoladora, né? A gente já pode perceber aí. Ou seja, somos espíritos vivendo uma vida material. E não o contrário, como normalmente percebemos. Ao cessar a vida na matéria, todos os espíritos retornam à pátria espiritual, conservam as características morais que lhes são próprias, que lhes são peculiares, nem mais e nem menos. Então é interessante a gente perceber que ninguém vira santo porque desencarnou. Assim que no plano espiritual, depois do desencarno, depois da morte do corpo físico, que retomamos a consciência, vamos lembrar dos fatos mais marcantes, as mensagens mais significativas, as pessoas com as quais nos dedicávamos e tudo aquilo que a gente de alguma forma se importava enquanto encarnado, acaba vindo à nossa memória. Então, com base nesses fatos, nós, os espíritos desencarnados, se deparam com duas alternativas. Bom, se há uma propensão à melhora, ou se já fazia algum esforço enquanto aqui encarnados, de transformação íntima, há uma tendência em aceitar a ajuda dos socorristas, dos anjos socorristas, e serem levados às colônias, às enfermarias, para receberem os cuidados, os tratamentos, os esclarecimentos que se fazem necessário e assim continuar sua jornada rumo à perfeição. Então essa é uma alternativa. Mas se esses espíritos não possuíam essa propensão, se já não buscavam fazer isso, se caso sejam muito apegados à matéria, e aqui podemos entender como matéria pessoas, família, dinheiro, negócios, se conservam sentimentos de vingança, raiva, ódios, se não aceitam a condição ou a forma como qual desencarnaram, uma questão qualquer, dentre tantas e outras, existe uma maior tendência a esses espíritos a seguir esses impulsos e acabar buscando as pessoas, as situações ou aquilo que as motivava. Assim como
estabelecendo vinculações psíquicas com antigos desafetos, aqueles que se tornaram motivo da sua aflição. E assim, com a justificativa aqui entre aspas, de fazer injustiça com as próprias mãos, de cobrar uma dívida, de fazer o seu suposto algoz sofrer tanto quanto eles sofreram, de questionarem também a misericórdia divina, enquanto eles sofriam, que não veio em socorro e o amparo deles, acabam buscando as personagens que, direta ou indiretamente, na sua visão limitada, contribuíram para o seu sofrimento. Então, vários e vários relatos nas reuniões de desobsessão, de espíritos que lá se manifestam com essas justificativas, alegando a justiça que não aconteceu para eles, o perdão, o carinho, o amor que não foi dedicado a eles, que precisam fazer com que o outro sofra da mesma, que paguem na mesma moeda. Então, vários e vários são esses relatos. E é aí então, meus irmãos, que nascem as influenciações, as obsessões, daquelas mais simples e sutis até aquelas mais severas, que aí são os casos de subjugações. A Joana de Ângeles, numa psicografia recebida por Divaldo numa reunião mediúnica de 28 de 2 de 2005, ela fala o seguinte: inicia-se o doloroso processo de obsessão que tanto se apresenta em forma de surto patológico na área dos distúrbios psicológicos de conduta e de emoção, bem como em lenta e perversa inspiração doentia que termina por transformar-se em transtorno mais grave. Quando não se encontram lúcidos, são igualmente atraídos em razão da lei de sintonia existente entre devedor e cobrador, decorrente da convivência espiritual nas mesmas faixas de inferioridade em que se movimentam os encarnados e os desencarnados. Pululam em volta do planeta bilhões de seres espirituais em estágio primário de evolução, aguardando o ensejo de renascimento carnal, tanto quanto de desencarnados em estado de penúria e de sofrimento, que transformam em parasitas dependentes de energias específicas, que exploram e usurpam dos seres humanos que lhes se assemelham. Desse modo, aqueles que se sentem prejudicados de alguma forma têm maior facilidade em imiscuir-se na economia mental e emocional daqueles que consideram seus adversários, pelos prejuízos que lhe teriam causado, perseguindo-os de maneira consciente ou não. Fizemos questão de trazer essa parte na íntegra para que a gente percebesse a gravidade desse tema. Porque se a gente sintoniza com a inferioridade, com o mal, a gente acaba atraindo para junto de nós espíritos que estão na mesma condição, que se sintonizam com essas mesmas vibrações. E aí se estabelece uma conexão que favorece, inicialmente a influenciação e depois pode se agravar para as obsessões, para uma subjugação. Então, mas o que é importante a gente ressaltar? Que o livre-arbítrio de todos nós é respeitado. Então, nós temos a total liberdade de escolher aquilo que queremos para nós, mas precisamos nos lembrar que toda escolha, toda ação vai trazer para nós uma consequência, boa ou ruim, de acordo com aquilo que estamos escolhendo, com a qualidade que estamos escolhendo.
né? O direcionamento que estamos dando a esses desejos, a esses impulsos ou às nossas escolhas. Continua Joana a falar o seguinte, que os inimigos desencarnados desse modo vinculam-se aos seres humanos atraídos pelas afinidades morais, pelos sentimentos do mesmo teor, pelas condutas extravagantes que se permitem. Olha só, é grave ou não é essa situação? E alguém pode estar se perguntando agora, nesse instante, mas o que podemos fazer se não percebemos claramente a ação desses espíritos? Seria isso justo? Porque para a maioria de nós não conseguimos perceber de imediato ou claramente essas influenciações, essas obsessões, não é verdade? Então, assim, como que a gente vai, ou o que a gente pode fazer, né, para que a gente não se precaveja dessas situações ou desses irmãos, né? Então, primeiro, precisamos entender que toda e qualquer influência só nos chega se nós permitirmos, se a porta estiver aberta, se não formos vigilantes, se estivermos vibrando numa sintonia semelhante para que haja a possibilidade de se estabelecer uma conexão com esses espíritos ainda de ordem inferior. Percebemos? Então, assim, quem dá a oportunidade ou quem dá a brecha para essas influenciações, essas obsessões acontecerem, somos quem? Nós mesmos. Não é o espírito desencarnado que faz todo o processo sozinho. Ele só nos alcança se nós estivermos vibrando na mesma sintonia que eles. Exatamente por isso que Jesus recomendava: orai e vigiai. Orai por quê? Para que, rogando ao Pai, à espiritualidade superior, aos nossos mentores, a Jesus, o amparo para todos nós e para aqueles que por algum motivo nós magoamos, ferimos e não cuidamos, a gente possa buscar uma conexão mais elevada. A nossa vibração se eleva e aí ela alcança esferas superiores. E vigiai por quê? Para que as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas ações não venham a dar margem ao nosso próprio desequilíbrio. E aí abrir as brechas a tais situações que facilitarão o alcance dos irmãos ainda ignorantes até nós. Então, o que fica claro diante disso tudo é que a nossa conduta definirá o rumo dessa questão de ascensão ou queda que daremos à nossa vida. Permanecer na escuridão da ignorância ou no esforço digno de autoiluminação. O que nós já estamos fazendo? Qual rumo estamos dando às nossas vidas? Qual o direcionamento? Quais as escolhas estão fazendo? Elas estão nos levando em que direção? Será que nós estamos escolhendo ainda permanecer na escuridão da ignorância? Ou já estamos fazendo o esforço digno de autoiluminação? Porque esse esforço no bem proceder, seguindo as orientações deixadas no Evangelho pelo querido Mestre Jesus, é que nos garantirão os meios de nos libertar dos vícios, das mazelas, das más paixões que ainda conservamos e permitirá que galguemos mais um passo na direção da harmonia interior, da paz, do amor, de planos espirituais mais elevados. Contudo, quando insistimos na promoção do mal, somos induzidos, convidados a reescrever a nossa história na angústia e nas aflições do passado, a fim de
resgatarmos os erros praticados através das dores redentoras ou do trabalho edificante em favor do próximo. Percebemos? Os primeiros convites são sempre convites amorosos. Vem trabalhar em minha seara, vem transformar a sua vida, vem fazer o esforço do trabalho digno, vem evangelizar-se, busque elevar os seus pensamentos. Não é assim? Mas a gente insistentemente tem escolhido aquilo. A gente não aceita, a gente está empurrando com a barriga, deixando para depois essas movimentações, essas escolhas. E aí, o que nos acontece? Nos deparamos com a dor. É o segundo convite que normalmente a gente para e vai atender, porque a dor visa tirar a gente da estagnação, da nossa zona de conforto. E só então a gente vai buscar o remédio, o amparo, o auxílio, não só para o corpo físico, mas também para o espiritual, para o mental. E aí a gente percebe a necessidade de buscar a Deus, de buscar as questões que vão trazer também o pão espiritual que nos alimenta, que nos fortalece e que preenche o vazio que por muitas vezes permaneceu ou sentimos dentro de nós. Como se faltasse alguma coisa, mas a gente não sabia a resposta. Ou seja, a resposta estava ali, mas a gente não queria enxergar. Então, hoje já temos condições de pensar em como devemos proceder para, ao invés de estar alimentando rivalidades e criando inimigos, nos colocar na condição de irmãos. Como nós podemos agir para que os processos obsessivos terminem, ou que eles nem se estabeleçam? Então, assim, já temos noção que a obsessão é um processo complexo que se estabelece pela sintonia e pela afinidade. A gente já viu isso aqui. Muitas das vezes, aí quando a gente se depara que tem alguma coisa errada, né, não conseguimos solução para o problema, para a dificuldade, buscamos o médico, material, tomamos os remédios e nada funcionou, e aí alguém fala assim, puxa, alguém recomenda que a gente busque o centro espírita, ou a gente vai buscar fazer um tratamento na casa espírita, né? Tentando resolver a questão. Mas quando aí chegamos lá, tomamos um passe, fazemos o tratamento, bebemos a água fluidificada, ouvimos uma palestra edificante e ali nos sentimos melhor. Mas basta colocarmos o pé para fora da casa espírita para a gente começar a sentir os mesmos sintomas. Então precisamos entender, meus irmãos, e quando estamos na casa espírita, somos envolvidos pelas vibrações salutares de harmonia e paz, que nos protege e nos fortalece das influências negativas que carregamos. Porque são essas energias que são trabalhadas ali pelos mentores espirituais, pelos mentores da casa, pelos guias espirituais que ali trabalham, né, para acolher todos nós que lá chegamos. Então é natural que a gente se sinta bem, protegido e amparado, e lá só são permitidos a adentrar encarnados e desencarnados que estejam necessitando e que seja permitido, né, no sentido de receber o auxílio. Aqueles que querem prejudicar, que querem tumultuar, né, então assim, os desencarnados que estão com esse propósito, muitas das vezes eles não conseguem adentrar a casa. Se não tiver um propósito maior, um objetivo maior por trás disso, eles não conseguem adentrar. E quando adentram são para serem esclarecidos, são para reuniões mediúnicas de desobsessão, são para que eles sejam orientados, mas nunca para perturbar aquele ambiente. Então, quando nós lá adentramos, naturalmente sentimos, somos envolvidos pelas vibrações elevadas que são lá produzidas. Então, nos sentimos acolhidos, amparados,
sentimos um certo alívio para as nossas dores. Mas ao pisarmos fora, né, sairmos da casa espírita, se não estamos com um propósito efetivo de nos melhorar, de nos transformar, voltamos a vibrar com a mesma sintonia de que nos é habitual, né? Com o mesmo padrão vibracional dos nossos desejos, dos nossos vícios, dos nossos prazeres, das nossas mazelas. E aí, né, nos tornamos mais uma vez visíveis, né, aos nossos obsessores. Porque saímos de uma vibração elevada para uma vibração inferior. E aí eles naturalmente acabam percebendo. Porque é a mesma vibração, ou é a mesma sintonia em que eles se encontram. Então a gente acaba se tornando visíveis novamente para eles, e eles acabam se aproximando mais uma vez de nós. E daí o processo se recomeça. Então, quais são as recomendações? O que nós podemos fazer? Então, mudança de sintonia. Quanto mais elevados forem os nossos pensamentos, se os nossos atos estão voltados para o bem, naturalmente nos sintonizaremos com espíritos compromissados no bem. Percebemos? Porque eles não conseguem identificar mais a mesma vibração. Então, automaticamente, eles acabam se afastando, não vão ter mais acesso à nossa psicosfera. Então, eles acabam se afastando. Se nós já estamos trabalhando no esforço da transformação pessoal, quanto mais trabalharmos pela nossa melhora, em vencer os nossos vícios, os vícios que ainda nos comprazem, em edificar virtudes no nosso dia a dia, mais a gente vai se distanciando desses irmãos. Porque eles estão vinculados com aqueles que ainda fazem o mal, que aqueles que ainda querem o mal. Se nós já estamos vibrando no bem e buscando a nossa melhora, eles naturalmente vão acabar se afastando. Outra recomendação valiosíssima, o estudo. Quanto mais buscamos entendimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mais conscientes nos tornamos. Quanto mais viemos buscar esses ensinamentos a respeito das questões espirituais que a doutrina espírita nos dá, mais condições nós temos. Transformar essa vigilância, né, em algo prático do nosso dia a dia, a fim de que a gente não caia mais nos mesmos erros. O trabalho no bem, o trabalho que fazemos em favor do próximo e de nós mesmos, colocando a caridade em ação, é também uma maneira de blindarmos a nós mesmos dessas questões. Por quê? Quais são os espíritos que atuam na promoção do bem? Espíritos elevados. Então, quando a gente está agindo no bem, os espíritos superiores que percebem essa movimentação se aproximam de nós para que esse bem possa se multiplicar e alcançar mais corações. Então, naturalmente, também os espíritos inferiores ou que não estão buscando essa melhora ou esse trabalho no bem, eles também acabam se afastando. Outra ferramenta poderosa a esse respeito, a oração. Está ao nosso alcance e podemos utilizá-la sempre, porque ela nos conecta com Deus e é capaz de mudar instantaneamente, quando saída do nosso coração, as energias que estão nos envolvendo. Então, a oração é uma luz que a gente acende em nossos corações, além de iluminar a nós mesmos, ilumina aqueles que estão ao nosso redor, encarnados ou desencarnados. Então, a gente se fortalece. E aí, aqueles que não estão buscando a luz acabam se afastando. Então, olha aí, que importante essa questão. Então, estando atento a essas recomendações,
mais protegidos, mais fortalecidos nos sentiremos e menos influência deletéria nos alcançará. Se os espíritos que estão ali a nos influenciar, nos acompanham em todas as situações, ao adotarmos uma postura mais elevada, buscando a nossa evangelização, das duas uma, ou eles também se evangelizarão, ou vão procurar sintonias com outros irmãos. Percebe? Se eles estão nos acompanhando, se a gente já está fazendo o esforço da nossa melhora, e eles estão junto conosco, eles também vão se melhorar. Concordam? Então, se a gente está estudando, eles também vão estudar. Se a gente está orando, eles também vão orar. Então, olha aí, está em nossas mãos esse processo. Então, ou eles se melhoram, ou eles vão se afastar. Falar, não tem jeito, esse aqui eu não consigo mais acesso. E aí eles vão buscar outra situação, caso eles não queiram também fazer esse processo. Então, não há injustiça nessas questões. A gente é que precisa trabalhar, pela nossa melhora. Porque trabalhando pela nossa melhora, a gente vai estar imune a essas influenciações. Então, isso é interessante a gente perceber. E aí, para finalizar, tem uma mensagem de Emmanuel que é intitulada Ajudemos o Inimigo. E a gente separou algumas partes dela só para a gente finalizar a nossa ideia aqui. Tá? Então, assim, ele fala o seguinte: tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos na preservação de nossa paz. Então, assim, quando a gente resolve auxiliar esses inimigos, a gente acaba trabalhando pela preservação da nossa própria paz. Então, não são aqueles que a gente deseja expulsar, como a gente vê em determinados lugares, né? A gente precisa auxiliar. De que forma a gente faz isso, a gente já entendeu como a gente pode fazer, né? E aí continua, nos destaque aqui da mensagem, Emmanuel falando para a gente: a simpatia é corrente de auxílio que estendemos em nosso favor. A antipatia é força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio. Percebemos? Ao cultivarmos a simpatia, estamos estendendo uma corrente de auxílio em nosso próprio favor. Mas quando estimulamos as antipatias, a gente acaba produzindo força asfixiante que acabam nos influenciando ou nos prejudicando. Toda a energia que é projetada de nossa alma nos responde invariavelmente na reação de quem nos partilha as experiências. Assim, quem arremessa espinhos improvisa chagas, cujas emanações lhe procuram a atmosfera pessoal. Quem semeia flores escolhe o perfume da cooperação e da boa vontade. Quando a treva se desdobra em torno de nossos passos, não vale vociferar contra as sombras ou persegui-las inutilmente. Bastará acender uma luz para que a estrada se descortine novamente a visão. A mensagem continua, tá? Então, ela é do livro Escrínio de Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel é o autor espiritual. Então, meus irmãos, como a gente terminou aqui com a mensagem de Emmanuel, não adianta a gente tentar expulsar os demônios, ou os obsessores, ou como a gente queira chamar, os inimigos desencarnados, ou como a gente queira chamar, vociferar, praguejar, reclamar, achando que há uma injustiça. Isso tudo, esses esforços serão inúteis, porque se a gente não se modifica, se a gente não se transforma, eles continuarão tendo acesso a nós, porque a gente estará vibrando nas mesmas condições, na mesma sintonia que eles. Então, como recomenda,
né, para que tudo isso cesse e a gente possa, né, não só atuar pela nossa paz interior, mas também em auxílio desses irmãos, bastará que acendamos uma luz para que a estrada se descortine novamente a visão. Então, acendamos a luz do Evangelho em nossos dias. Vamos buscar a nossa evangelização, vamos buscar a nossa melhora. É isso que vai nos imunizar dos ataques dos espíritos que ainda ignoram e vivem na ignorância. Então, que Deus nos abençoe nesse propósito e que a gente já possa reunir as condições necessárias para fazer o trabalho de melhor transformação que ainda necessitamos. Agradecemos, meus irmãos, a todos vocês que escolheram dividir esse momento conosco. Recebam nosso abraço fraternal, que ele chegue a cada um envolto de paz, de harmonia, de amor, que ainda todos nós carecemos. Então, se gostaram da mensagem, compartilhe, pois além de divulgar a doutrina espírita, fazemos com que ela chegue a outros corações e possa auxiliar outras pessoas. Que Deus nos permita outras oportunidades como essa. Gostou do nosso tema? Quer sugerir algum assunto para a próxima mensagem? Vamos interagir. Deixe aqui a sua opinião nos comentários, vamos trocar informações, aprofundar no assunto, pois é dessa forma que conseguimos internalizar a mensagem e deixamos com que ela faça a diferença e seja útil em nossas vidas. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo. Vamos fazer com que o bem chegue a outras corações, que o canal cresça e seja mais recomendado pelo YouTube. Vamos espalhar o bem, meus irmãos. Gratidão.